Gente, a gente vai continuar falando de divisão celular, mas agora de meiose. Então, nessa figura aqui você já vê um bom exemplo de meiose, que a gente usa essa divisão celular para fazer óvulos e espermatozoides, que tem metade do número de cromossomos, que ao se unirem, um óvulo com um espermatozoide, forma-se uma célula com o total de número de cromossomos para formar um ser humano, um cachorro, um gato, tá? Então é um tipo de divisão celular bastante importante para a reprodução, certo? Então, o que significa meiose? Significa diminuição. Vou reduzir ao meio, à metade, o número de cromossomos nas células que sofrem meiose, beleza? Primeiro, acontece uma duplicação do DNA e em seguida duas divisões nucleares, a meiose 1 e a meiose 2. Então eu tenho uma célula que tem que ser 2N, que tem que ter o pacote completo das informações, né? Então ocorrem células diploides. E aí então eu duplico o DNA, então eu tinha lá uma fita de DNA que veio do pai e uma fita de DNA que veio da mãe. Eu duplico cada uma daquelas fitas e aí então eu consigo dividir duas vezes. Primeiro eu separo na meiose 1 e depois eu separo na meiose 2, produzindo no final 4 células com metade do número de cromossomos, beleza? Vamos dar uma olhada aí, antes disso, onde ocorre a meiose. A meiose vai acontecer em animais, em vegetais e em fungos, só que para fazer coisas diferentes. São células, todas aí, gametas e esporos, são células para reprodução, mas tem algumas diferenças. Quando a gente fala de meiose, a gente sempre pensa na gente, né? A gente pensa em espermatozoides e óvulos, que são as células que a gente faz através dessa divisão celular, os gametas dos animais. Mas também existe meiose, tanto em vegetais quanto em fungos, para fazer esporos. Agora, fique mais atento aí na formação de gametas, que é mais relevante nesse momento, beleza? Muito bem, então vamos ver o processo como um todo para depois falar um pouco das etapas. Então a gente pega aqui, ó, para facilitar, uma célula representando um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe, por exemplo. Eu tenho aqui um tipo de cromossomo, por isso 2N igual a 2. Eu só tenho um tipo, aquele que veio da mãe e aquele que veio do pai, que são cromossomos com informações semelhantes, que a gente chama de cromossomos homólogos. Então, se eu tiver aqui nesse cromossomo informação para cor de olho, que veio da mãe, esse daqui também vai ser informação de cor de olho que veio do pai. E a mistura disso daqui é o que deu o ser humano, né? Que deu aquele ser humaninho. Muito bem, na hora que esse ser humaninho for produzir espermatozoides ou óvulos, ele vai pegar essas informações que ele tem na sua constituição para formar os espermatozoides e óvulos dele, ou dela, não é? E aí, então o que vai acontecer? Cada um dos cromossomos vão se duplicar, então tem a duplicação do DNA lá na intérfase. Então eu tenho esse cromossomo agora duplo, esse daqui duplo. Muito bem. Na meiose 1, o que vai acontecer é que esses cromossomos aqui, eles vão se separar. Então, cada cromossomo duplo se separa, e aí eu tenho, então, no resultado da meiose 1, a separação dos cromossomos homólogos, né? Esse para um lado, esse para o outro. Na meiose 2, o que eu vou ter é que cada um desses cromossomos aqui, né? Eu tenho... eles são duplos, então ele tem uma fita duplicada, uma do lado da outra, e aí você vai separar essas fitas. E essas fitas a gente chama, né, esse lado aqui de cromátide. Então, uma cromátide vai para um lado, outra cromátide vai para o outro. Do mesmo jeito, essa célula aqui vai sofrer meiose 2 e também, ó, uma fita vai para um lado, a outra fita vai para o outro. No final do processo, então, passado meiose 1 e meiose 2, eu vou ter 4 células com metade do número de cromossomos. Eu tinha 2 no início, no final eu tenho 1 cromossomo em cada célula. Beleza? Bom, agora a gente vai falar
um pouco mais detalhado das etapas que acontecem, porque tem uma mistura de cores aí que eu não expliquei, né? Então vamos ver. A meiose a gente divide em fases, do mesmo jeito que a gente divide as fases da mitose. E o que é importante? Você guardar o processo e não ficar decorando um monte de nome. A gente divide, a biologia divide para poder estudar melhor, tá bom? Então, na intérfase aconteceu a duplicação do DNA, aconteceu o crescimento da célula e aí então essa célula está pronta para divisão. Acontece primeiro a meiose 1. Meiose 1 vai ter prófase, metáfase, anáfase, telófase 1. E aí depois vai para a meiose 2, que também vai ter prófase, metáfase, anáfase, telófase 2. Por que tem esses nomes? Porque vão acontecer coisas muito semelhantes às coisas que aconteceram na mitose. Na prófase, na metáfase, na anáfase, na telófase, da mitose. Então por isso que a gente repete os nomes. Muito bem. Então tá lá, na intérfase, G1, estava na atividade celular, muito bem. S, duplicou o DNA, então a duplicação do DNA e agora eu tenho cromossomos homólogos duplicados. G2 começa a preparar para a divisão e entra na meiose 1. Na meiose 1, a primeira etapa é a prófase, e eu vou detalhar essa daqui, por quê? Porque é essa que acontece a troca de material genético entre os cromossomos homólogos e o que aumenta a variabilidade genética, aumenta as chances de ter gametas diferentes ali no final. Tá? Então a prófase 1 tem 5 fases, não precisa guardar esses nomes, mas quase na metade aí da prófase 1 acontece o que a gente chama de permuta ou permutação ou crossing over. O que é isso, professora? Então tá aqui, a prófase 1 tem algumas etapas e aí na metade aqui eu vou ter o que a gente chama de permutação ou crossing over. Então, imagina, eu tenho aquele cromossomo aqui, ó, que veio do pai, esse daqui que veio da mãe. Estão duplicados, ó, uma fita tá aqui, a outra fita tá duplicada aqui e a mesma coisa no amarelo, certo? Esses cromossomos, eles são homólogos, eles têm informações semelhantes. Porém, um é do pai e outro é da mãe, então não é a mesma informação. O que pode acontecer é que nessa etapa aqui da prófase 1, eles ficam tão perto, que acontece um quiasma, que a gente fala aqui, e se troca trechos. E a gente tem então a formação, ó, tá vendo? Uma fita tá toda verde, mas a outra, que era toda verde, trocou uns pedaços com amarela e ficou com uns trechos aqui, ó, que eram da mãe. Então tem essa possibilidade de troca, e isso a gente chama de permutação ou crossing over. Então isso vai possibilitar então que os gametas sejam muitos diferentes, com muitas possibilidades diferentes de combinação genética, porque além de eu separar os cromossomos de forma aleatória, né, tendo 23 para cada célula, mas de forma aleatória, pode ir do pai, pode ir da mãe para cada uma das células, eu ainda tenho essas trocas de material genético entre os cromossomos homólogos, beleza? Então, então terminado a prófase, que é aquela organização ali do inicial da célula, saiu carioteca, está se organizando, a gente entra na metáfase, onde eu tenho o máximo de esterilização ou condensação dos cromossomos. Os cromossomos estão na placa metafásica, no meio, e aí então o fuso vai puxar, ó, um cromossomo para cá, outro para cá, na próxima fase, né? Então eu tenho na metade aqui os cromossomos e o fuso todo bonitinho aqui para se puxar os cromossomos homólogos, um para cada lado. Onde vai acontecer isso, né? Na anáfase, que é a próxima etapa. Na anáfase, a gente tem a separação dos cromossomos homólogos, um para cá, outro para cá. Um para cá, outro para cá. E aí, então, essa separação dos cromossomos homólogos, eu vou ter, então, imagina que esse daqui era do pai, esse daqui era que veio da mãe. Separo um para um lado, outro para o outro. Então, eu vou ter essa separação da informação genética
o que aumenta também a variabilidade genética. Próxima fase é a telófase. O que acontece na telófase? Reorganização ali dos núcleos e divisão dessa primeira célula. Então eu tinha uma célula, agora eu tenho duas células, certo? Com cromossomos duplicados de cada lado aqui. O que vai acontecer depois? Talvez uma pausa aí, um período, né, de pausa para a próxima meiose, que é a meiose 2. Na meiose 2 também vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que acontece na prófase? Começa a condensar o material genético, o fuso começa a ser formado, né? Então o centríolo vai estar de um lado, o outro do outro, a carioteca vai desaparecer, nucleolo também. Próxima fase, metáfase. A metáfase eu já vou ter os cromossomos todos condensados no meio da placa. Então, daquela primeira célula eu tinha feito duas, né? Agora, então, eu tenho uma célula aqui, ó, com cromossomos na metade e outra com cromossomos na metade. E aí eu vou separar, o fuso vai ser formado e eu vou separar, então, as cromátides, uma para cada lado. Quando? Na anáfase. Então, na anáfase, separo uma cromátide para um lado, outra para o outro. Uma cromátide para um lado, outra para o outro. A mesma coisa na outra célula. Separei as cromátides irmãs. No final desse processo, eu vou ter 4 células que vão agora, né, descondensar os cromossomos, se organizar para dar origem, então, àquelas 4 células, no caso, 4 espermatozoides, não é? Então, é isso que acontece aí na meiose 1 e na meiose 2, beleza? Se eu for fazer um gráfico, e eu mostro isso daqui porque às vezes aparece isso em exercícios, tá aqui, ó, eu tenho uma quantidade de DNA. Em G1, acontece uma duplicação do DNA. Então, duplicou o DNA, tinha 2, foi para 4. Agora, eu vou ter, ó, a prófase, metáfase, anáfase, telófase. Eu vou dividir, né, cromossomo homólogo para um lado, cromossomo homólogo para o outro, né? Aí então eu tenho o retorno aqui, né, do número de cromossomo, mas aí depois eu divido isso ainda, diminuindo o número de cromossomos, né, o número de DNA, a quantidade de DNA para metade do número de cromossomos da minha célula original, beleza? Muito bem, então a visão geral aí da meiose é essa. Não fiquem, eu tentei não ficar falando as fases, tentem guardar o processo como um todo, beleza? Bom, e por que é importante a gente entender isso? Importante para entender que pode ser que aconteça meioses que não são normais, né? Uma divisão anormal desses cromossomos. Então, né, exemplos de condições equivocadas. Então, imagina que o normal seria colocar um vermelhinho para um lado e um azulzinho para o outro. Pode ser que não tenha a separação, né, o que a gente fala de não disjunção. Ao invés da gente colocar um vermelhinho para um lado e outro para o outro, a gente coloca os dois numa única célula. Já não tá bom, né? Aí, outra coisa que pode acontecer, na hora da meiose 2, ao invés de eu separar cada cromátide para uma célula, como aqui, não separo, vai o cromossomo sem se separar. Aí separa depois aqui internamente. Ou então, aqui que já estava errado, você tem um número, né, diferente de cromossomos aqui e obviamente dessa célula também, porque não recebeu algum cromossomo. Então, eu tenho um erro numérico por conta dessa não disjunção dos cromossomos. E aí, isso vai dar o quê? Por exemplo, então se eu tenho aqui esses gametas normais se juntando com esses gametas que não têm um número adequado, né, que é 23 e 23, eu vou ter, por exemplo, número maior, né? Então, aqui eu tinha 23, juntou com esse daqui que não tinha 23, tinha 24, tem um número maior de cromossomos do ser humano, que é para ser 46, tem 47. Ou então esse daqui que se juntou com aquele que não tinha um dos cromossomos, ao invés de ter 46, tem 45.
Então eu tenho números anormais, né? Anormais entre grandes aspas, né? Não são da norma, né? Que não são na média, a maioria da gente é com 46 cromossomos, né? A maioria esmagadora. Muito bem, e isso é o que a gente fala de aneuploidias. Então, a falta de um cromossomo ou a presença de um cromossomo extra. Por exemplo, né, a falta de um cromossomo como o Y, né, como o X, então não veio o X aqui, né, veio faltando. Então, esse indivíduo, coitado, nem se forma. Só um Y não tem condição de formar um ser humano. Agora, esse recebeu um X, mas não recebeu o Y. Então, tem uma síndrome que a gente chama de síndrome de Turner. Esse indivíduo recebeu um X e um Y. Então, 2X e um Y. É um síndrome que a gente chama de Klinefelter. Esse tem 3X. A gente chama de superfêmea, quase indetectado, porque a gente não tem muita diferença um ser humano assim, tá? Pode ter a síndrome de Down, ou a síndrome de Patot, ou a síndrome de Edwards, que ao invés de ser nos cromossomos sexuais, são em outros cromossomos, o 23, o 17 e o 13, né? Com números a mais de cromossomos. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido aí uma visão geral da meiose. A gente fala mais na aula síncrona, tá bom? Vou gravar depois uma aula sobre gametogênese bem rapidinho.